Meus caros, nós nascemos em um relacionamento, nós crescemos por meio de relacionamentos, nós vivemos por meio de relacionamentos, buscamos muitos relacionamentos e construímos muitos relacionamentos e no final ainda nós esperamos que quando formos morrer estejamos dentro de um relacionamento. Ou seja, relacionamentos são uma verdade assim, absoluta na nossa vida. Até porque homem nenhum, inclusive mulher nenhuma, menino nenhum, ninguém é uma ilha nesse mundo. É muito difícil você não ter relação com ninguém. Até porque alguém teve que te parir, não é mesmo? Ou seja, nós dependemos de relacionamentos. E quando eu falo depender, não significa no modo negativo da coisa. Significa que nós precisamos, para viver, ter relacionamentos, ter essas trocas. Porém, tem um princípio que precisa ficar muito claro para que, então, os nossos relacionamentos possam ser melhor vividos e, principalmente, os relacionamentos que nós, na vida adulta, começamos a construir. Porque eu não vou falar aqui hoje, a relação com o pai, com mãe, é algo que nos é dado no começo. Né? A gente não escolhe, eu não pedi para nascer, eu também não escolhi quem é o meu pai, quem é minha mãe, nem quem são meus irmãos, quais as circunstâncias dessa vida. Né? Isso é algo muito dado, né? Muito claro na nossa vida. E nós temos que lidar com esses relacionamentos que nos foram dados. Porém, chega um certo momento da vida que nós podemos escolher com quem nós vamos relacionar. E aí é que começa um certo tipo de problema. E eu percebi, há muito tempo eu venho percebendo, já faz muito tempo que eu atendo em consultório, e eu percebi recentemente, ao fazer uns vídeos, que eu acho que chegou a hora de eu começar a falar mais intensamente sobre relacionamentos. Então eu já falei aqui sobre o pior erro da mulher, já falei sobre a psicologia do homem em crise, já falei sobre a pior postura que um homem pode ter, o que uma mulher espera no relacionamento. Já falei sobre vários vídeos, você vai encontrar aqui como sugerido no meu canal, que por sinal, por favor, siga o meu canal, dá like nesse vídeo, já compartilha com as pessoas. Olha lá, o Jota vai falar de novo de relacionamento, você precisa assistir, tá? Porque eu sei que eu posso te ajudar. Então vamos lá. Quando então eu estou falando sobre relacionamentos, vem muitas pessoas perguntarem para mim, comentários principalmente sobre relacionamentos amorosos. Só que existe um princípio nesse conhecer alguém e nesses relacionamentos amorosos, inclusive em relacionamentos profissionais e amizade também, relacionamentos pessoais, que é necessário que fique claro. Por quê? A partir do momento que eu comecei a perceber isso, é que eu comecei a entender por que a mulher usa aquela postura que eu falei que é a pior que ela pode ter, que é o vamos ver até onde vai dar, e quando dá merda ela se surpreende. Também foi aí que eu descobri, pensando nesse princípio, por que a pior postura do homem é ele não se comprometer, e também foi aí que eu comecei a entender o que a mulher quer e tudo isso que eu venho falando aqui. Então presta muita atenção. Eu preciso que você preste muita atenção hoje aqui, porque com este princípio, que eu também uso muito em terapia com meus pacientes, também com os meus supervisionados, os profissionais que eu ajudo aqui, que eu trabalho. Esse princípio facilita a vida, porque fica mais claro. Porém também dificulta, porque pode começar a gerar um certo tipo de sensação não muito boa, tá? Então eu quero que você preste atenção e veja o vídeo até o final. Porque se você vê até a metade, quando eu falar qual que é o princípio, você pode muito bem tirar conclusões precipitadas, como eu vi muita gente nos comentários fazendo isso. Então vamos lá, presta atenção. Nos relacionamentos, normalmente quando nós vamos nos relacionar com as pessoas, nós acreditamos que as relações vão ser duradouras, certo? Ou então que elas vão ter um período de tempo na nossa vida. Tirando as relações em que nós nos doamos sem esperar nada em troca, as mais claras, vamos dizer assim, que é eu ajudar alguém que está com uma necessidade, ou então se eu sou um profissional, eu fazer um trabalho de graça, ou qualquer coisa do gênero. Normalmente nas relações vai ter uma troca, vai ter uma expectativa. Não vou falar sobre expectativa, porque um dia eu vou ter que falar sobre projeção com vocês. Mas o que acontece? Existe essa troca. E esses relacionamentos a gente espera que pelo menos eles nos tragam algum contentamento. Um exemplo muito simples. Quando eu contrato um sujeito para vir aqui consertar a minha pia, né, eu espero que durante o período de tempo que eu estou contratando ele, e diante do contrato que nós fizemos verbal ali, né, enfim, ele cumpra com o serviço dele. Então, ou seja, o que a gente tem que pensar é que os relacionamentos, nós esperamos que eles cumpram com alguma coisa. Eles cumpram um papel na nossa vida. É claro que quando eu falo sobre a relação que eu tenho com um encanador, é muito diferente a relação que eu tenho com a minha esposa. É óbvio. Mas ainda assim, essas pessoas vão ter um lugar na minha vida e eu vou ter uma expectativa sobre isso.
E se eu tenho uma expectativa, eu posso ter uma frustração. Não é mesmo? Essa é uma regra clássica da vida. Aquilo que a gente não tem expectativa nenhuma, dificilmente nos frustra. Por quê? Porque eu não estava esperando nada disso. E principalmente aquilo que eu realmente acho até que vai dar errado, quando dá certo, nos surpreende mais ainda. Que é tipo loteria. Você joga ali e fala, nem sei se eu vou ganhar, né? Vamos tentar. Quando você ganha, você fica surpreso, não é mesmo? Mas relacionamentos não costumam ser assim. É muito difícil a gente entrar numa relação duradoura, numa relação de amizade, numa relação numa sociedade, ou entrar num trabalho, ou principalmente entrar no que vocês adoram conversar, que é relacionamentos amorosos, né? Assim, sem expectativa. Eu sei que você já deve ter tentado fazer isso. Né? Eu sei que você já deve ter se esforçado para fazer isso. Mas quando nós temos uma necessidade, uma falta, é difícil a gente fingir que a gente não tem essa falta. Dá para lidar de forma madura. Outro dia eu falo sobre isso, mas quando a gente tem essa expectativa, ainda a esperança está ali. Porque faz parte também da conquista de alguma coisa, de conquistar um relacionamento, ter a esperança que aquilo dê certo. Ter a esperança de que hashtag agora vai, não é mesmo? Mas vamos lá. Feito esse preâmbulo, feita essa introdução aqui, deixa eu falar para você. Qual que é o maior princípio? Qual que é o princípio que eu sempre olho para os relacionamentos e que me ajuda muito a entender essas dinâmicas e ajuda muito a lidar com eles? Para mim, todo relacionamento é uma aposta. Todo relacionamento é uma aposta. Para um pouquinho. Antes de você começar a fritar a sua cabeça. Quando eu falo aposta, o que é que você pensa? O que é que você pensa? Porque as palavras têm um significado, mas também nós temos um significado pessoal para as palavras. Possivelmente, quando eu falo em aposta, você vai pensar em loteria, como eu disse aqui, ou você vai pensar num tiro no escuro, ou você vai pensar num jogo de azar, ou você vai pensar num cassino, você vai pensar esse tipo de coisa. Isso são apostas? São. Mas são apostas que são, como a gente chama, jogos de azar. A chance de dar errado é muito grande. Quando eu digo relacionamentos são apostas, o princípio dos relacionamentos é que eles são apostas, o que eu quero dizer é que nós não temos certeza absoluta no que vai dar. Então, para quem sabe te ajudar um pouco melhor, eu vou falar o seguinte: relacionamentos são riscos que nós corremos. Qual risco? O risco de dar certo, como o risco de dar errado. Tem um vídeo meu aqui, vou deixar aqui na descrição, que é um vídeo que no título tá lá, né? Você só corre o risco de dar certo se correr o risco de dar errado. Vou até repetir. Você só corre o risco de dar certo se correr o risco de dar errado. O que eu quero dizer com isso? Que num relacionamento ou em qualquer coisa que você quer na sua vida, você vai ter que se arriscar. Tentar fazer com que alguma coisa dê certo é se arriscar. É tentar correr o risco de dar certo. Mas, ao mesmo tempo que você corre o risco de dar certo, você corre o risco de dar errado. Por isso que quando as coisas dão errado, a gente não pode olhar e falar, como é que eu imaginei, como é que pode, enfim. Tem certas coisas que nos pegam desprevenidos, né? Tem certos riscos que a gente é enganado, a gente leva um golpe, ou então uma infelicidade. Tipo o sujeito que abre uma empresa, uma balada, abriu a balada ali em fevereiro de 2020, né? Um mês depois, pandemia. Pô, o cara não tinha como prever isso, né? Mas é um risco. Se eu abrir uma balada, é o risco de ela falir, não é mesmo? Enfim, pensando nisso, então, o princípio dos relacionamentos é que eles são uma aposta. E o princípio, né, de outra maneira, o princípio do relacionamento é que eles são riscos que nós corremos. É que eu quero explicar para você uma das coisas que acontece em relacionamento amoroso, relacionamento afetivo, quando você vai conhecer alguém. E depois eu explico como funciona isso na amizade e na vida profissional, tá? Para isso, eu fiz um gráfico. Sim, eu fiz um gráfico, porque hoje eu vou desenhar para vocês. Entende? Desenhos com bom senso temos, tá? É esse gráfico aqui. Eu até desenhei porque eu gosto da coisa assim, manual, né? Tem a galera que gosta das papelarias. Você tá vendo aqui, ó? Então veja, presta muita atenção. Vou até chegar mais perto. Presta muita atenção aqui, ó. Tá vendo que tem um ponto? Opa, aqui, ó. Você conhece alguém. Tá vendo que tem esse ponto aqui? Então quando você conhece alguém, tá? O que vai acontecer? Você conheceu alguém. Você automaticamente vai começar a analisar. Então, assim, o deixa acontecer naturalmente não me passa.
Vou falar sobre isso ainda. Deixa acontecer naturalmente. Não existe. Principalmente em relacionamento amoroso. Isso não existe. Tá? Porque na hora que você bateu o olho no sujeito ou bateu o olho no perfil do sujeito, você publicou uma foto, né? Eu sei que vocês fazem isso, mas de mulher. Bateu o olho, né? Publicou um story, aparece ali no visualizar, mas quem é esse sujeito aqui? Eu sei que vocês dão uma mapeada, vocês dão uma olhada, entra no perfil, enfim. No que você tomou conhecimento do sujeito, às vezes você nem sabe quem é, mas alguém te disse: ai menina, eu tenho um primo, eu tenho um amigo, tua cara, acho que vocês combinam. Pronto, você já começa a querer saber mais, me fale mais. O que é o me fale mais? É você querendo analisar a situação. Eu tenho um primo, ele é, né, desempregado, ele não cuida da saúde, mora com a mãe, histórico de drogas. Você já analisou, ele fala: não, minha senhora, pelo amor de Deus. Você já pede uma foto, você já quer saber. Mas a partir do momento, vamos pensar num caso mais clássico, né? Porque eu tenho 40 anos, vamos voltar para sair do mundo virtual. A partir do momento que você conhecer alguém, tá? Você vai começar a analisar essa pessoa. E você vai tentar pegar o máximo de dados. Porque note, quando nós afetivamente conhecemos alguém, é incrível a nossa capacidade de observação. Não é por nada que quando um cara tá afim de uma mulher, pelo menos na minha época era assim, o cara tá afim de uma mulher, ele fica encarando ela, né? E muitas vezes, né, a mulher não tá afim do cara, ou tá afim do cara, ela sabe aquele, você sente aquela pressão assim, caramba, né? Tipo assim, meu amigo, para de me olhar assim que tá dificultando aqui, ó. Eu tenho que desviar do teu olhar pra eu pegar uma cerveja no bar. Não é assim? Enfim, por que acontece isso? Porque quando você se encanta, ou alguém te atrai, ou alguém te chama atenção, sei lá, a palavra que você quiser usar, você fica olhando e você fica analisando. E possivelmente nessa hora, você olha o olho, você olha o nariz, você olha o rosto, você olha o sorriso, você olha o jeito, você olha, né, se é um homem, né, vai olhar ali a roupa, vai ficar vendo, né, o corpo, né, homens são mais pegados a isso no primeiro momento, o cabelo, tudo mais, mas também vai reparar do jeito que tá falando, o jeito que tá agindo, o que tá tomando, quem que tá ao lado dela, quem não tá ao lado dela. Tanto que pode ver, quando vocês estão numa balada, você olha um cara bonito, você vai ficar olhando pro cara e fala: pô, mas é bonito. Você não consegue nem desviar o olho, você fica olhando pra amiga e você fica assim, né, dando aquele check assim, né? Por quê? Porque você conheceu alguém e aquilo te fixou o olhar. Aquilo te chamou a atenção. E você quer conhecer. É isso, né? A gente quer estar próximo. Tanto que, simbolicamente, não estou falando de religião, simbolicamente, no casamento católico, tem lá, né? Duas carnes que se tornam uma. De um nível de conhecimento. Casamento é isso, né? Se tornam um. É o mesmo corpo, a mesma carne. Entende? Você vê o quanto essa proximidade gera fusão, né? E é por meio dessa fusão que gera vida, que são os filhos. Mas enfim, fecha parênteses. Então você tá ali, olhando, né? Você, homem, tá olhando pra menina, coisa e tal. Fatalmente, depois de botar muito reparo, você vai começar a olhar o entorno. Óbvio que você vai olhar o entorno. Se você for mais interesseira, se você for um cara mais interesseiro, vai avaliar: é rica, não é rica, parece ser inteligente, não é inteligente, o que você consegue captar. Aí você pega várias dicas de postura, coisa e tal, você vê vestimento, o cara sabe se vestir, não sabe se vestir, você começa a ver essas coisas. E você começa a ver o entorno para ver quem são os amigos, né? Se você é uma pessoa decente, você vai ver se tem aliança, se não tem, não é mesmo? Aí você vai ver se tem uma namorada, não tem, de repente chega ali, né? Se você, homem, tá vendo uma mulher, chega um cara, você fica: mas será que é um namorado, coisa e tal? De repente o cara dá um selinho e fala: ixi, tá acompanhado. Ou você é mulher, você olha, chega uma menina, inclusive você avalia até a menina, entende? Não, o cara é bonito, mas puta, quanta gente feia de amigo, né? Não sei. Às vezes você tá com, né, você tá analisando a melhor pessoa do grupo dela, né? Pode ser. Aí você fica olhando, por quê? Porque você quer conhecer a pessoa. Por isso que aqui no meu gráfico, volto para ele, o primeiro ponto que acontece aqui, tá aqui, ó, é você conhece alguém, tá vendo? Você conhece alguém, você entra em contato com essa pessoa. E veja que aqui do outro lado, ó, tá escrito aqui, ó, aqui, ó, o que você vê. Tá vendo? O que você vê. O que eu quero dizer com esse gráfico aqui? Note que com o tempo,
Seja você conhecendo uma pessoa de fato, não só olhando. Enfim, a menina da balada, você aproxima, você começa a conversar. E o tempo vai indo, né? Aqui, ó, o tempo, né? Você conheceu alguém, tem aqui a linha do tempo, né? Tem essa linha do tempo aqui, tá? Então o que acontece? Você vai chegar uma hora que você vai ter alguns dados dessa pessoa, que é o que você vê. Ou o que você descobre, ou então, né, esse negócio dá uma evoluída, é o que você, né, sente, né, percebe, né? Aí entra num outro nível. Qual que é o conhecimento do cara, o que ele parece ser, se o cara tem pegada, se o cara não tem, ou se a menina, se ela realmente é bonita, se ela não é, se ela é legal, se ela é interessante, se ela está disposta, se ela não tem, enfim, qualquer coisa do gênero. Né? Eu sou curitibano, não moro mais em Curitiba, vim pro mato, com a graça de Deus, mas em Curitiba é um negócio assim, né? Todo mundo na cara de blasé, você vai conversar com qualquer pessoa, né? E curitibano, se vocês estiverem aí, por favor, comente aqui. Pô, a pessoa parece que fica te olhando assim, tipo, ai, que saco. Ou seja, também tem isso, a postura. Mas quando você conhece alguém, você vê alguma coisa. Você descobre alguma coisa. Certo? Agora eu te pergunto, o que você descobre é o todo? O que você conhece da pessoa é o todo? Como é que você chega à conclusão que o cara é legal? Pô, conheci um cara, o cara é super legal. Você conheceu o cara inteiro pra chegar a essa conclusão? Não. Quando o cara conhece uma menina e pensa, pô, mas a menina é super... Gostei muito dela, ela é divertida, ela é legal, ela é inteligente, coisa e tal. Como é que você tira essa conclusão? E veja, você pode chegar a essa conclusão em uma ficada, numa noite. Vocês aí tiram essa conclusão com uma foto, tá? Isso aí tá errado. Com um like, com um foguinho no story. Pelo amor de Deus, vocês param com essa parada. Mas enfim, né? Às vezes é com uma noite, ou às vezes começa a ficar com a menina, enfim. Ou às vezes começa a namorar com a pessoa, aí já é um nível de intimidade maior, enfim. Esse tipo de coisa. Mas o que acontece é que nós conhecemos uma parte do outro. Que é o que eu escrevi aqui, o que você vê. Tá? Aqui, ó, o que você vê. Você vê uma parte do outro. E em todos os relacionamentos é isso. Você vê uma parte da pessoa. Você conhece uma parte da pessoa. Por quê? Primeiro, não dá para conhecer a pessoa por completo. Até quem é casado sabe disso, né? Às vezes você descobre umas coisas, né? Não tô falando coisa ruim. Para de pensar coisa ruim, tá? Você descobre umas coisas assim do tipo, você vai conversar com os amigos, coisa e tal, daí a tua mulher fala assim, não, eu já, sei lá, por um tempo eu entrei num grupo de pedalada. Você fala, você entrou, você foi ciclista? Não, foi, teve um tempo que sim. Ou então teu namorado fala assim, não, teve um tempo que eu era metaleiro. Falo, metaleiro? Não, tive cabelo comprido. Falo, cara, que parte da história aqui que eu não tô sabendo? Então a gente descobre isso com o passar do tempo. Ou então de gostos, assim, sei lá, toca uma música, aí isso aconteceu esses dias com a minha esposa, assim, toca uma música, ela falou assim, nossa, eu era muito fã, sabia decora o CD inteiro. Eu falei, nossa, você nunca falou isso? Ok, são esse tipo de coisa, não é mesmo? Então, a gente, em partes, a gente não conhece a pessoa porque não dá pra conhecer a pessoa. E até podemos entrar no nível mais filosófico, nem a pessoa se conhece tanto assim. Mas enfim, não vamos abrir essa porta. A gente não conhece a pessoa. E outra coisa é o quê? A gente não consegue conhecer a pessoa porque tem milhares de coisas que essa pessoa ainda vai realizar no tempo, meu Deus do céu. Ela ainda vai realizar no tempo. Ou seja, você tem aí 22 anos, você conhece um cara de 25 anos. Não, eu conversei com ele. Beleza. Mas ainda tem coisas que vão se suceder no tempo. Esse cara falar, eu quero casar e ter filhos, ou esse cara falar que, não, eu sou trabalhador, é esse homem de 24 anos, 25 anos, falando no hoje isso. A gente não sabe como vai ser no decorrer da vida. Como a gente conhece a história de pessoas que foram muito ruins, sei lá, drogados, que se restabeleceram e hoje são homens admiráveis, a gente conhece o verso. Jovens que eram admiráveis que se perderam na vida. Isso pode acontecer, meu Deus do céu. Então o que acontece é que a gente não conhece o outro. Por isso que toda relação que nós vamos ter é uma aposta. É uma aposta. Porque eu não conheço o outro integralmente. Eu vou conhecer com o tempo o que já aconteceu, quem ele é. E eu também não consigo prever o que vai acontecer. É por isso
que principalmente vocês mulheres, já que eu estou falando de psicologia masculina e feminina, principalmente mulheres, é por isso que ficam tão malucas às vezes, entende? Eu entendo por um lado, porque hoje em dia os homens não estão prestando. Já falei sobre isso aqui no vídeo. Mas por outro lado, não, eu conheci o cara porque o cara é assim, porque o cara é assado, então significa que ele começa a tirar conclusões, entende? Ah, porque o cara disse isso, porque eu entrei no perfil dele, tem muita foto dele viajando, e tem foto dele com o cachorro dele, tem das 72 fotos, eu fiz aqui uma tabela do Excel, 3 fotos dele é na igreja, então possivelmente ele pode ser da mesma igreja que eu, ou então tem uma foto com os pais, pô, o cara publicar uma foto com o pai, falando parabéns, tem uma foto no Dia das Mães, então significa que os pais estão juntos, eles não vêm de casal separado, blá, blá. Só que você começa a fazer o CSI, entendeu? O FBI, tirando conclusões para poder olhar para essa aposta e falar, vale a pena ou não vale a pena? Tá? Tem isso. Mas, desculpa frustrar, talvez hoje o vídeo não seja tão interessante para as pessoas mais ansiosas, mas continue aqui. Continue até o final, pelo amor de Deus. Se você sair agora, você vai ficar desesperado. Mas o que acontece? Ainda assim, conhecendo, namorando, tem muito de aposta. Você vai ter que apostar. Vai ter que apostar. Vai chegar uma hora que você fala, bem, sim ou não? E veja, o sim ou não é na hora do altarzinho. Não é na hora do casamento, o sim ou não. O sim ou não é antes. O sim ou não começa antes. Sim ou não? Vou apostar ou não vou apostar? E ainda vou falar aqui sobre como fazer essa aposta de uma forma mais consciente. Para não cair no caso, vamos ver onde vai dar, né? Que é o vídeo que eu gravei. Mas a questão é o quê? É uma aposta. Você tá ali com essa pessoa. Por isso que eu coloquei isso aqui. Tá? Você conhece a pessoa aqui? Isso aqui é o que você vê, né? Isso aqui é o que você vê. E do que você vê possibilidades positivas e vê possibilidades negativas. É isso que acontece. Quando eu conheço alguém, o que eu vejo, às vezes, é palpável. E isso me indica possibilidades positivas e possibilidades negativas. Quando minha esposa me conheceu, tá? Eu era um sujeito que era psicólogo, mas eu também era músico. Com certeza ela viu coisas positivas. Com a graça de Deus ela viu coisas positivas. E ela também deve ter visto coisas negativas. Entende? E ela apostou. Apostou o quê? Apostou namorar comigo. É aí que vem a grande questão. Ela apostou namorar comigo. Ela apostou casar comigo no primeiro dia. Ela apostou namorar comigo. Na verdade ela apostou ficar comigo. A gente ficou 2 meses. Beleza. O que é o ficar? Um compromisso muito frágil, né? E depois, quando eu pedi ela em namoro, beleza, ela namorou comigo. E aí, quando eu pedi ela em casamento, ela noivou comigo. Mas o que acontece é o quê? Quando ela me conheceu, tinha possibilidades positivas e negativas. Às vezes, na vida, nós conhecemos pessoas que só têm possibilidade negativa. Que é o que a gente chama de gente escrota, né? Você, mulher, conhece um cara que o cara só pensa nele, o cara já, no primeiro encontro, o cara não faz nem questão no primeiro encontro de parecer bacana. Ele já é um escroto de começo. Assim, então o que acontece? Com esse cara, o que você vê de possibilidades negativas é muito maior do que positivas. Você fala, não vale a pena, vale a pena. O cara conta uma história, né? Porque pra mim a mulher tem que ser assim. A galera red pileira, né? Não, porque não sei das quantas, porque... Aí no primeiro encontro, no segundo, você vai vendo que o cara, sei lá, o clássico caso, trata mal o garçom, entende? O cara não liga pro pai, tem horror a pobre, sei lá. Você olha e fala, o que eu vi já me indicou que as possibilidades negativas são muito maiores que as positivas. Mas às vezes acontece o inverso. Você conhece alguém que você fala, só pode estar de brincadeira, né? É muito bom pra ser verdade? Que é isso aqui, pedaço de mau caminho? Quer dizer, pedaço de bom caminho, que é isso? Entende? Onde é que você tava? Aí todas as músicas de sertanejo, universitário de amor, aí todas elas começam a fazer sentido. Nossa, caramba! As metades da laranja, 2 amantes, 2 irmãos, 2 forças que se atraem, o sonho lindo de viver. Não é mesmo? Quem é aí, quem não é millennial, vai procurar Fábio Júnior, alma gêmea, tá? Aí você olha, nossa, o cara tem muita coisa positiva. Corre-se o risco, vou falar outro dia sobre isso, corre-se o risco de você achar que ele só tem positivo, o que é um erro, tá? Mas o que eu quero dizer pra vocês,
Quando conhecemos alguém? Quando estamos envolvidos com alguém. Né? Eu estou falando aqui de conhecer relacionamento, antes do casamento, tá? Vamos botar uma brecha, casamento. Até chegar no casamento, nós vamos conhecendo essas pessoas. E nós vamos vendo as possibilidades. Eu digo pra vocês, quando a minha esposa me conheceu, com certeza ela deve ter visto um cara que... o cara é esforçado. Seja na banda, seja na psicologia. Poderia acontecer, o que com a graça de Deus aconteceu, de ser hoje, ué. Eu consegui sustentar aqui em casa, eu consegui trabalhar, eu me dedicar, eu estar aqui, né, gravando vídeo, atendendo paciente, desenvolvendo coisa no Instagram, tudo mais. Até se você quiser ser meu paciente, você clica aqui embaixo, tá? Tem o link aqui. Desenvolvendo vários projetos, enfim, né? Recentemente aí, né? Daqui a pouco, quer dizer, muito em breve, vai começar aí o meu projeto Minha Vida com Bom Senso. Ou seja, tem tudo isso. Mas também tem em mim, em potência, o cara preguiçoso, o cara reclamão, o cara encostado. É claro que tem isso em mim. É claro que você pode olhar hoje, que é o que muita gente faz, olha pra grama do vizinho e fala, pô, aquele homem é bom. Mas você não tava lá quando aquela mulher apostou naquele homem. Mas você, meu amigo, não tava lá quando aquele homem apostou naquela mulher. Você não tá lá dormindo com ela, entende? Você só quer o bem bom. Ah, como eu queria ter o que eu vejo daquela minha vizinha. Tem essas coisas aí, entendeu? Então tem muito disso. Quando começa várias histórias de casais que são sucedidos hoje em dia, que tem milhares de likes, milhares de seguidores do caramba, assim, tem isso. Quando a gente se conheceu, a gente era pobre, ou a gente estava passando dificuldade. Tem várias pessoas que contam essas histórias. O que acontece é que quando conheceu, muitas vezes você vai olhar e falar, nossa, essa mulher apostou alto, né? Casou com um sujeito que não dava nada. E ele deu alguma coisa. Entregou. Prometeu nada e entregou tudo. Acontece isso. Porque talvez aquela mulher olhou e falou, esse cara tem potencial. Mas o que acontece? Ela também pode ter olhado e falado, esse cara tem potencial. Pro bom ou pro mal. Qual é esse potencial? Então o que eu quero dizer para vocês aqui hoje? Só para explicado, né? Vamos nos direcionar aqui, porque também o vídeo tá ficando longo, cada vez mais longo. Vocês vão me dando corda, minha gente. E falando de dar corda, comenta aqui embaixo. Faz sentido o que eu tô falando pra você? É a pergunta que eu sempre faço aqui. Faz sentido pra você? Tem até um vídeo no meu canal falando sobre faz sentido pra você. Faz sentido pra você o que eu tô dizendo? Faz ou não faz sentido? Escreve aqui pra mim. Vivenciou isso, percebe isso? Tá? E por que eu tô dizendo isso? Porque o que eu percebo é que muita gente fala assim, mas eu já sabia. Né? Eu ignorei os sinais, eu já sabia que isso poderia acontecer. Muitas vezes, meus queridos e minhas queridas, vocês já sabiam. Mas assim como vocês já imaginavam, né? já sabiam, entre aspas, assim como vocês imaginavam que poderia dar errado, vocês também imaginaram que poderia dar certo. Porque eu acho muito difícil você entrar num relacionamento que só te deu indício negativo. Aí é questão realmente de fazer um tratamento, de fato. Aí você precisa de muita ajuda, mas assim, você pode ver na sua história, meu casamento deu errado, deu tudo errado. Com certeza, em algum momento você olhou e falou assim, não, tem a chance de dar errado, tem a chance de dar certo. E veja, tem alguns relacionamentos que dão certo e errado ao mesmo tempo. Já entendi histórias de a mulher tá lá, num relacionamento, né, numa estabilidade financeira, né, uma boa saúde, eles têm condição, com filhos maravilhosos, e descobre que o cara, sei lá, tá endividado com a agiota, entende? Deu certo e deu errado, as duas possibilidades eram ao mesmo tempo. A gente conhece casos de pessoas em que a mulher tá lá casada com o cara, que apesar do cara ser bom e tudo mais, ele é um bêbado. Chega no final de semana, o cara enche a cara, faz um monte de merda, coisa e tal, mas durante a semana ele é um ótimo homem. O que aconteceu foi que talvez ela tenha visto. O que ela viu de positivo? Esse cara é esforçado, esse cara tem uma estrutura. O que ela viu de negativo? Esse cara bebe demais. E ela olhou e falou, eu aposto nesse cara. Eu aposto que ele pode ser melhor do que pior do que eu vejo aqui. E às vezes essas coisas foram o quê? As possibilidades positivas foram dando e negativas. Então vamos tentar ajeitar isso aqui. Mas então quando vocês falam, eu já sabia, o que eu escuto é, eu já sabia que poderia dar esse erro. Mas vocês também apostaram na possibilidade de dar certo. É claro que quando você está passando pelo momento em que as coisas começam a dar errado, você começa a olhar para trás e começa a achar, nossa, como eu fui uma iludida. Nunca que esse cara poderia ser um homem bom. Nunca que esse cara poderia ficar do meu lado. De onde eu tirei isso da minha cabeça? É claro que você começa a olhar para trás e se sentir uma idiota. Eu entendo. Mas o que eu quero dizer aqui é que relacionamento é uma aposta.
Porque quando eu gravei o vídeo, a pior postura que a mulher pode ter, e esse vamos ver até onde vai dar, muitas vezes esse vamos ver até onde vai dar, é porque a mulher quer conhecer o cara. Pra comprovar isso daqui. Pra comprovar isso aqui, ó. As mulheres fazem muito isso. Elas querem comprovar isso aqui, ó. Aí eu vi algumas coisas, mas eu quero ver pra onde é que esse cara vai. Pra onde é que esse cara vai, entendeu? Muitas vezes isso que acontece. E isso é uma aposta. Então, além de tudo isso, eu quero falar pra vocês o quê? Que não dá pra gente... aqui o computador me avisando aqui dos pacientes. Não dá pra a gente olhar pra relação e se sentir enganado. Não dá pra se sentir enganado. Doeu? Doeu aí quando eu falo isso? O que você sente quando eu falo isso? Você tá com raiva de mim? Quer parar de seguir meu canal? Segue não, me indica para outras pessoas. Escuta até o final, já falei. Não dá para se sentir enganado. Porque muitas vezes você olhou. Tinha indícios que podia dar ruim, tinha indícios que podia dar mal. E eu apostei. Então, dentro dos relacionamentos, nós também temos que ver a nossa cota. Nós compramos, né? Nós nos arriscamos. Nós apostamos no outro. E o outro também apostou em você. O outro também apostou em você. Também é uma aposta. Talvez você que está assistindo esse vídeo, você é a pessoa que está passando por um momento de merda, tá horrível a tua vida aí, tá ruim, entende? Você é aquela pessoa que era, nossa, um garoto prodígio, nossa, isso pode dar muito bem, pode dar muito certo, enfim, talvez você essa promessa, né, desse sujeito que ia dar certo e deu ruim. Pode ser que seja você. Pode ser. E às vezes você não cumpriu. Você está num vício, seja um vício de droga, de jogo, de aposta, de masturbação, você está em algum vício, entende? Então você também pode olhar para você e falar, assim como eu apostei no outro e talvez o outro não entregou, eu também não estou entregando aqui. Mas o que eu quero dizer, para a gente também não devagar demais, porque eu sou excelente em devagar, como vocês já perceberam, o que acontece é o quê? Nós temos que olhar para as relações e falar, tá, se eu já vi que podia dar errado, qual é a minha cota de responsabilidade nisso aqui? Qual é a minha responsabilidade em ter apostado nesse sujeito? Entende? Aonde que fica isso? Porque às vezes você realmente pode ter sido enganada, principalmente vocês, mulheres, sido enganada pelo cara. O cara em nenhum momento deu indícios. Quando você descobre, como eu disse, o cara tá devendo pra idiota. Quando você descobre que o sujeito é cheirado, o cara tem problema de droga, tem essas coisas. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode entrar no esquema do eu sou uma vítima que fui pega desprevenida pelas circunstâncias. Isso significa que você tem que ficar com o cara ou não ficar com o cara? Eu não sei. Eu não posso aqui dar uma justificativa genérica. Eu não posso dar um resultado genérico pra tua vida. Não posso aqui chegar e falar o que você deve fazer de alguém que eu não sei quem é. Entende? Posso fazer isso com meus pacientes, mas com você eu não consigo. Você que está assistindo esse vídeo. Mas o que eu consigo fazer para você é isso. Você fez uma aposta. Essa aposta pode ter dado errado. Pode ter dado errado por alguma coisa que você tinha visto e vocês não conseguiram contornar. Pode ter dado errado por alguma coisa que te pegou desprevenida. Entende? E aí você vai ter que olhar e falar, beleza, mas eu escolhi. Voltando para o casamento. Saúde na alegria, na saúde, na tristeza, na alegria, na doença, na riqueza, na pobreza. Então você tem que olhar e falar, o que eu vou fazer? Se eu lá atrás decidi, escolhi a pessoa, apostei nessa pessoa, me dediquei para essa pessoa, e agora teve esse resultado, o que eu vou fazer agora? Vou continuar me dedicando? Não vou mais continuar me dedicando? Como eu vou me dedicar? De que maneira que eu vou fazer isso? De que maneira eu posso contornar isso? Quero contornar? Não quero contornar. Mas você tem que olhar para você e falar, eu sou responsável também por essa realidade. Eu sou responsável. Não quer dizer que você é responsável pelo erro, mas você tem uma responsabilidade perante a sua vida. O que você vai fazer? Porque se você decidiu, você aqui também pode decidir. Entende? E tudo isso que eu quero falar para vocês é para entender esse princípio de que relacionamentos nós corremos riscos. Aí quando chega a amizade, é a mesma coisa. Quando você conhece um amigo e você conta algum segredo, você está fazendo uma aposta nessa pessoa. Essa pessoa me parece confiável. Daí você descobre que ela faz fofoca, fala, cara, não dá mais para confiar nessa pessoa, não quero mais confiar. Às vezes acontece isso, não é mesmo? Numa parceria de trabalho, você arranja um sócio, que é quase um casamento, né? Quem já teve sociedade sabe. Pô, no decorrer do tempo,
Ah, ok, eu sabia que o sujeito ele era meio bagunçado, mas não sabia que era tanto. Ah, eu sabia que o sujeito às vezes era meio preguiçoso, mas eu não sabia que era tanto. Entende? Às vezes isso acontece. Com o passar do tempo, essas possibilidades vão se desdobrando e você começa a ser pego de surpresa. Entende? Então não tire esse gráfico aqui da sua cabeça. Entende? Você conhece a pessoa, você vê algumas coisas e existem outras possibilidades. A partir do que você vê, você tem indícios das possibilidades positivas e das possibilidades negativas. Entende? Mas quando você escolhe, você conheceu essa pessoa, você escolhe essa pessoa para namorar, coisa e tal, bababá, você está correndo esses riscos aqui. Entende? Você está correndo esses riscos. E muitas vezes um relacionamento acontece o quê? Pô, nossa, 10 anos foi excelente. Mas daí, sei lá, meu marido perdeu o emprego, ele entrou num certo tipo de depressão, não consegue procurar emprego. Então tá, você viveu 10 anos nas possibilidades positivas, depois dos próximos 10 anos a pessoa foi pra baixo. Vamos ver como é que a gente faz. Eu amo ele, mas estamos numa dificuldade, ele tá com uma dificuldade agora que não existia isso. Ou eu amo ele, ele tinha indício disso, a coisa foi piorando com o tempo. Mas teve uma melhora, depois teve uma piora. Vai enxergando esse tipo de coisa. E vá pensando dentro dessa realidade que você está no seu relacionamento, né? Seja um namorado, enfim, qualquer coisa do gênero. Dentro dessa realidade, como é que eu posso fazer? Ou então você vai ter que chegar à conclusão, cara, as possibilidades negativas deles foram tão grandes que eu não consigo mais ajudá-lo. E aí, o que você vai fazer? Vai esperar que ele busque ajuda? Vai ficar pacientemente do lado dele? Não vai? Vai terminar? Vai separar, vai mudar de casa, vai chamar ajuda externa para ver se ajuda ele, porque você não consegue mais ajudar, o que você vai fazer? Mas o que nós temos que levar em consideração é, todo relacionamento é um risco. Então, se o que está acontecendo hoje, você olha para trás e fala, eu já sabia, talvez quando aconteceu algo bom, você também pode olhar para trás e falar, eu já sabia. Que é isso que acontece. Quando você está num relacionamento e está legal o relacionamento, não é aquela coisa, pá, que escolha boa. É muito parecido, sei lá, com carro, é muito parecido com uma viagem. Também é uma aposta, você entende? As escolhas, nossas escolhas são apostas. Então, às vezes, esperar uma segurança total, em que não tenha margem de você poder sofrer, então não é escolher para um relacionamento. Porque, como disse C.S. Lewis, amar é ser vulnerável. Nós vamos estar vulneráveis. Agora, a gente só precisa escolher com quem que eu vou me permitir ser vulnerável, não é mesmo? Enfim, espero ter ajudado. Hoje o negócio foi um pouco mais longo, tá? Mas eu acho que era necessário, já que eu falei já da postura feminina, já que eu já falei da postura masculina, já falei aí do que a mulher espera e tudo mais. Eu acho que dá pra gente ir acertando essas coisas. E como eu já disse aqui, vou repetir mais uma vez. Comentem aqui embaixo, né? Eu, na medida do possível, eu tô respondendo tudo isso. Então, veja os comentários. Viu meus vídeos? Vai pros comentários. Tem histórias lá que você pode acabar se identificando, porque eu tô dando resposta em tudo. Enquanto eu tenho tempo, eu tô dando resposta. Entende? Para todo mundo que eu posso ali. Então entre ali, veja, também comente, quer falar um pouquinho do que você está vivendo, escreva aqui embaixo. Eu tô fazendo o meu melhor aqui, tá? E por favor, gostou desse vídeo, gostou dos outros que eu tô fazendo? Encaminha. Porque o meu objetivo é esse daqui, ó. Vamos ser normal e ter bom senso. Vamos. Não é difícil. Ou melhor, deixa eu ser sincero com vocês. É algo que parece simples, mas às vezes é complicado, tá? Mas vamos dar esse passo. Vamos começar a enxergar a realidade. Vamos ser mais responsáveis. Vamos descomplicar a nossa vida, tá? E faço o convite novamente. Se você quiser, no ano que vem, 2025, começar o ano com a sua vida com bom senso, tá? Entra aqui no grupo aqui embaixo do WhatsApp, que é o meu grupo do projeto Minha Vida com Bom Senso. Que vai começar o projeto no começo, em fevereiro já. Né? Segunda semana de fevereiro a gente já vai começar a trabalhar e eu quero te ajudar a ter bom senso, seja nos relacionamentos ou seja na sua vida, que é um pouco que você vê aqui no meu canal. Beleza? Agora, para encerrar, eu deixo um vídeo, vai aparecer aqui na sua tela, eu deixo um vídeo aqui sobre a postura masculina, a pior postura que um homem pode ter. E a gente vai perceber que tem a ver com esse medo, esse não querer correr riscos. Então, tanto você, mulher, assista esse vídeo, né? Continue assistindo aqui, porque eu acho que vai te ajudar. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.